Boa tarde, bom dia, boa noite. O mais importante é que, independente do horário, o meu desejo é que você esteja, de fato, desfrutando de uma vida plena e através dessas aulas, desses estudos, é que você, de fato, chegue a viver o ideal de Deus para a sua vida. Essa é a nossa quarta aula e na terceira aula nós falamos sobre nomenclatura acerca da vida cristã. Por favor, acompanha-nos através do YouTube, porque ali tem muitos assuntos. Se você não assistiu às 3 aulas anteriores sobre a salvação, sobre o princípio da vida espiritual, falamos sobre nomenclaturas, sobre vida espiritual e hoje nós vamos falar sobre falsos conceitos da vida com Deus ou da vida espiritual. Antes de prosseguirmos a nossa aula, eu gostaria que você, por favor, inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e deixe aqui o seu comentário e dê like também, porque isso é muito bom. Existem no cristianismo muitos conceitos errados, equivocados acerca do nosso relacionamento com Deus ou acerca da vida espiritual. E esses conceitos errados, eles são prejudicial para nós crescermos rumo à maturidade, para que Deus de fato enche-nos de forma plena. E uma vez que nós já entendemos que a vida física ela é uma consequência do mover do espiritual. E é quando isso acontece que nós então vamos ser íntegro, e quando isso acontecer, você vai ser imbatível, não haverá limites para você. Não haverá limites para você, porque Deus estará agindo através da sua vida. Hoje então, nós vamos falar exatamente sobre falsos conceitos da vida com Deus. Isso é muito importante porque isso vai te ajudar a evitar princípios equivocados que vão prejudicar o seu crescimento, que vão prejudicar o seu desenvolvimento e que vão de fato bloquear a sua vida em todo sentido. Então, uma vez que você entendeu isso aqui, você vai crescer e vai começar agora. Nós vamos, na verdade, agora trazer coisas que vão fazer toda a diferença. Espero que já está fazendo muita diferença na sua vida. Então vamos direto ao ponto. Vamos a esses falsos conceitos acerca da vida com Deus. Vamos ao primeiro conceito da vida com Deus. O primeiro conceito da vida com Deus, o primeiro conceito falso, o primeiro conceito errado é autorreforma. A ideia de autorreforma é a ideia que eu preciso melhorar através da minha própria força para atingir a maturidade espiritual. Lembra, uma vez que eu falo eu já estou dizendo algo totalmente tirando Deus do foco. Eu já estou colocando algo que tira Deus do foco. Eu quero que você entenda um pouco de você na Bíblia. Olha o que Paulo fala para nós em Romanos capítulo 7, versículo 14. Ele vai dizer assim: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Fui vendido como escravo ao pecado. A lei de Deus é espiritual. Eu não sou. Versículo 15 ele vai dizer: no entanto, o que faço, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas sim o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. No versículo 17 ele diz assim: neste caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então toda vez que eu tentar agir pelas minhas forças, eu estarei agindo na carne, e quando eu ajo na carne, eu não consigo crescer na vida espiritual. Lembra de 2 elementos fundamentais na vida com Deus? Comunhão, relacionamento com Deus, e comunhão, relacionamento com os irmãos. Sempre você vai tender para seguir o seu ego. Você vai sentir muitas vezes mais desejo de ficar em casa do que buscar entrar em comunhão com a igreja. Você vai sentir muitas vezes desejo de ficar na sua, de que tentar envolver em comunhão com outras pessoas. Você vai sentir muitas vezes falta de vontade de orar do que sentindo vontade de orar. Lembra que a vida cristã não depende de conveniência, mas depende de convicção. Então agora você deve agir pela fé. E o que é fé? Fé é agir de acordo com a vontade de Deus. Então, agir de acordo com a vontade de Deus é ir contra a nossa própria vontade. É ir contra a nossa própria vontade, entendendo que nós estávamos vendidos como escravo ao pecado. Então, não é autorreforma, é uma transformação, é novo nascimento, é viver
no poder do novo homem. Quem é esse novo homem? É agora o homem espiritual. Então, quem é esse homem espiritual? É o Espírito Santo de Deus em conexão com o seu Espírito, falando dentro de você, agindo dentro de você, movendo dentro de você. Então, o primeiro conceito é isso aqui, não é por sua força, certo? Um segundo conceito muito equivocado, eu vou usar termo primeiro, segundo, mas não coloca, isso não é muito importante, tá? É a aniquilação da velha natureza pecaminosa. O que é aniquilação da velha natureza? Muitas pessoas pensam que por fato de ter Jesus, de fato de ser cristão, a velha natureza, a carne, já não faz parte da sua vida, já não tem mais poder sobre ela. A ideia que ela tem, o que ensinou para ela, é que isso foi destruído. Um exemplo que eu quero trazer para você é Lutero. Lutero, quando estava sendo batizado, depois de sair do batismo, ele era novo, né? Ele pensou que no batismo a carne estava sendo sepultado com ele e que ao sair d'água ele ia viver uma nova vida e que ele nunca mais ia sofrer tentação da carne, desejo da carne, vontade de não orar, de não estudar a Bíblia, essas coisas assim. E Lutero percebeu que com o passar do tempo ele viu que ele passou até essas lutas, né? Não querer estudar a Bíblia, ser tentado a pecar. E ele percebeu então que a carne, a velha natureza, não foi sepultado, não foi naufragado lá na água do batismo, mas ele ressuscitou e veio. Então ele entendeu que isso é uma atitude que nós fazemos todos os dias. Há pessoas que pensam que pelo fato de elas terem fraqueza, terem pensamento negativo, terem luta ainda contra alguns desejos da carne, é porque elas não converteram ou é porque elas são piores pessoas que existem. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tá? E você precisa entender isso porque é exatamente entendendo isso que vai te dar poder, que vai te dar liberdade para andar acima da carne. Entender que é uma luta e que é um processo e que todos os dias você tem uma luta. É como aquela expressão que nós dizemos, né? Matar um leão por dia. Então, é um leão por dia. É exatamente isso, matar um leão por dia. Uma outra palavra, um outro pensamento equivocado é perfeição sem pecado. Há pessoas que pensam que é praticamente possível viver uma vida perfeita sem pecado. Isso não existe. Deus nos chama para ser irrepreensível. Presta atenção. A palavra irrepreensível quer dizer o quê? É aquela pessoa que reconhece os seus erros, que confessa os seus pecados toda vez que acontecer. Então, ela busca viver uma vida sem pecado, mas ela entende que a perfeição é uma caminhada que é andando de quê? De fé em fé, vencendo de fé em fé, um dia de cada vez. E como nós vencemos? Cada vez mais confessando o pecado, cada vez mais abandonando o pecado, cada vez mais largando o mundo. Então, não existe perfeição sem pecado. Na verdade, se você vai olhar para a história, nós chegamos aonde nós chegamos através de falhas, através de erro. É claro que eu não quero que você confunda na sua cabeça erro e pecado. São duas coisas totalmente diferentes. Mas eu quero que você entenda que não é possível viver a vida cristã perfeito. É possível viver uma vida cristã irrepreensível. E isso vai acontecer como? De fé em fé. Então, o que é ser irrepreensível mesmo? É você não dar lugar à carne, não dar lugar a pecado. É você sempre confessar os seus pecados. E eu quero ler com você aqui Romanos capítulo 6, que você já sabe, versículo 11 e versículo 12. Ele fala assim: da mesma forma, considerem mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Jesus. Portanto, não permitem que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Então, observa, reinar é sentar no trono. Agora, se você falhou, você tem que tirar pecado do trono. E como a gente tira pecado do trono? Confessando. Então, confesse os seus pecados, que você vai crescer, o Espírito Santo vai dominar e vai fazer você exatamente começar a experimentar algo totalmente incrível. Presta atenção. O que tem mudado minha vida é experimentar a presença de Deus me enchendo um dia de cada vez. E isso acontece exatamente nessa experiência
de vida com Deus. Então nós precisamos entender realmente esse processo de vida cristã. Tem muitas pessoas que pensam que o cristianismo não funciona, tem muitas pessoas que pensam que Jesus não funciona, tem muitas pessoas que pensam que a igreja não funciona, tem muitos cristãos decepcionados, frustrados, exatamente, porque tem muitas coisas equivocadas, muitas coisas erradas dentro das suas cabeças. E nós queremos realmente te ajudar a entender isso e a crescer de fé em fé. Uma outra coisa que é muito errado, que é muito pensado dentro do cristianismo é a ideia de legalismo. O que é legalismo? Legalismo é pensar que a vida com Deus é composta de regra, de faço isso, não faço aquilo. Não, a vida cristã não se baseia em regra. Não, tem muitas denominações colocando muita regra na pessoa. E existem pessoas que vivem com base na regra, presta atenção. A regra, ela mata. A regra, ela te escraviza. A regra não permite que você ouça a voz de Deus, porque você já tem suas regras. Vida cristã é baseada em princípio. E a palavra de Deus, ela traz princípios que vão nortear as nossas vidas. Eu quero ler com você aqui Colossenses capítulo 2, versículo 26. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pertença religiosa, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não contém valor algum para refrear os impulsos da carne. Existem muitas regras que parecem muito bonitas, mas observa, o seu coração, a sua alma, ela não precisa de regra, o seu corpo precisa de regra. Nós vamos falar muito aqui sobre o funcionamento do corpo, o funcionamento da alma e o funcionamento do espírito. Como Deus estabeleceu, planejou para essas coisas funcionarem, tá certo? E a alma, ela precisa de princípio e não de regra. Comer, beber, não fazer isso, não fazer aquilo, não muda o seu caráter, não muda a sua personalidade, a sua essência muda a partir de algo que começa dentro de você. Então, cuidado com ser legalista. Tem muitas pessoas que pensam que fazer jejum, fazer campanhas, fazer tanta coisa vai resolver o seu problema. E tem pessoas que estão decepcionadas e deixam de ir para a igreja porque já fizeram tantas campanhas, já fizeram tanto jejum, já correram tantas coisas fazendo e perceberam que a vida não mudou de forma alguma. Por quê? Porque você pode fazer campanha, mas se você continua vivendo nas práticas de coisas erradas, é porque os princípios de Deus não estão norteando a sua vida. Então Deus não vai agir se você não entender que a vida tem que ser norteada pelo princípio. Então preste atenção. O legalismo não resolve o problema. Uma vida que é composta de regra vai mais te prejudicar de ver o agir de Deus na sua vida do que largar-se na mão de Deus. Aquelas pessoas que pensam que a maturidade espiritual depende de Deus. Eu preciso largar a minha vida na mão de Deus, Deus é que sabe. Deus não lê a Bíblia se você não lê, Deus não vai orar se você não orar, Deus não vai para a igreja se você não for para a igreja. Você precisa entender que existem princípios, existem elementos essenciais no processo da vida cristã. Lembra? Relacionamento com Deus. Se você ignorar esses princípios de relacionamento com Deus, você não tem como, de fato, experimentar a vida com Deus. Então, a ideia do que a única coisa que importa é o céu. Tem pessoas que pensam como ele vive nesse mundo não faz diferença para Deus, então o que faz diferença é ele ir para o céu. Há muitas pessoas que não estão preocupados em dar seu testemunho, há muitas pessoas que não estão preocupadas em viver o seu propósito aqui na terra, porque pensam que importa é o céu. Preste atenção. Nós falamos na primeira aula sobre a salvação, que a salvação é apenas um meio, um método, uma maneira que Deus utiliza para alcançarmos novamente, porque o pecado nos havia afastado dele, para nos trazer novamente para ele agora usar a nossa vida, para ele manifestar-se através de nós aqui no mundo. Não é céu a única coisa que importa. Não é verdade isso. A coisa mais importante é você entender que a sua vida tem um propósito e tem uma missão específica e Deus quer usá-la nesse propósito e nesta missão. Espero que
essa aula te ajudou de alguma forma, sem dúvida deve ter te ajudado. E deixe seu comentário, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo. E mais uma vez eu te peço, inscreva no nosso canal, siga-nos através das nossas redes sociais e muito obrigado por fazer parte desse time que Deus está levantando para ser um exército de discípulos de Jesus aqui na terra atuante.